Olá pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade à aula de matemática, aula 6, tá bom? Hoje a gente vai ver a última parte de determinantes e a aula de hoje é um assunto de grande importância, que são as propriedades dos determinantes. Pessoal, essas propriedades te ajudam a resolver o determinante sem estar usando aquelas regrinhas que vocês aprenderam nas aulas passadas, regra de Sarri, teorema de Laplace, no caso, matriz de Van der Waals, regra de Fior. Existe aí algumas propriedades que facilitam e ajudam para resolver determinante. Você olhou, já sabe o valor do determinante, tá bom? Então, qual é a primeira propriedade que nós temos aqui? A primeira propriedade, pessoal, diz o seguinte: o determinante de uma matriz é igual a zero quando? Quando é que um determinante de uma matriz vai ser igual a zero? Primeira situação: quando eu tiver duas linhas repetindo, ó. Observa aqui que a primeira linha é igual à quarta linha. Então, se a primeira linha é igual à quarta linha, eu não preciso nem fazer os cálculos. O determinante aqui vai ser igual a zero. Tá bom? Acontece também com coluna. Se eu tiver duas colunas iguais, observa que a primeira coluna é igual à terceira coluna. Então, nesse caso aqui, o meu determinante vai ser zero. Tá bom? Essa é a primeira informação. Tem linhas se repetindo e colunas se repetindo, o determinante é zero. Uma outra situação para que o determinante seja igual a zero é quando você tiver linha ou coluna onde os elementos são zeros. Observa aqui que a primeira coluna e a segunda linha, todos os elementos são zero. Então, nesse caso aqui, o determinante dessas matrizes também vai ser zero. Bem fácil, né? De analisar. Não se esqueça aí, pessoal. Então, vamos focar aqui a nossa ideia principal. Então, nós estamos vendo aqui quando o determinante de uma matriz é zero. Uma outra situação para que o determinante de uma matriz seja igual a zero é você verificar aqui. Observa, pessoal, que a primeira linha, observa aqui que a primeira linha, se eu multiplicar essa primeira linha por 2, o que vai acontecer? Multiplica aqui por 2. Olha o que vai acontecer. Ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. É uma proporcionalidade. Observa que a terceira linha ela é proporcional à primeira linha. Então, quando eu tenho uma situação dessa, o meu determinante também vai ser zero. Tá bom? Então, por quê? Porque a terceira linha é proporcional à primeira linha. A mesma coisa acontece com esse daqui, pessoal. Observa aqui, ó, que nesse caso, a primeira linha, a primeira coluna com a segunda coluna, somando, vai dar a terceira coluna. Olha aqui, ó, 1 mais 2, 3. Menos 3, menos 6, menos 9. 4 mais 5, no caso aqui, multiplica, pessoal, desculpa. Observa que a primeira coluna, ela está sendo multiplicada por quanto? Por 3. Olha aqui, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. Também uma proporcionalidade. Então, quando eu tenho uma situação dessa, o meu determinante é igual a zero. Tá bom? Agora, observa aqui a letra A. Na letra A, observa que a primeira linha e a primeira linha e a segunda linha gera a terceira linha. Como assim, professor? A primeira linha somada com a segunda linha vai dar a terceira linha. É uma combinação linear. Aqui é uma questão de proporcionalidade. Tá bom? A primeira linha ela é proporcional, no caso a terceira linha é proporcional à primeira, e assim por diante. O determinante é zero. Quando eu tenho uma somatória, é uma questão de combinação, também o determinante vai ser igual a zero. Ó. A primeira linha somada com a segunda, 1 mais 4, 5, 2 mais 0, 2, 3 mais 1, 4. Também, nesse caso, o determinante vai ser igual a zero. Tá bom? Então nós temos aqui, ó, várias situações onde o determinante é igual a zero. Ok? Não se esqueçam dessas informações. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade diz o seguinte:
matrizes quadradas de mesma ordem. O determinante da matriz transposta de A é igual ao determinante da própria matriz. Tem uma matriz quadrada de ordem n. Calcula a transposta dessa própria matriz. Se eu calcular a transposta dessa matriz, o resultado do determinante é o mesmo. Por exemplo, olha a matriz A. É a matriz A. Agora a transposta da matriz A. Se eu calcular esse determinante, ele vai ser igual a esse determinante. Tá bom? Então, se eu calcular o determinante de A, vai dar quanto? Menos 21. Se eu calcular o determinante da transposta de A, vai dar quanto? Menos 21. Isso se a matriz for de ordem n. Então, se tu calcular aí o determinante, vai dar o mesmo. Essa é a segunda propriedade. A terceira propriedade diz o seguinte, pessoal. Observa o seguinte aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente, a matriz A é menos 2, 1, 3, 0, menos 1 e 2. 2, 3 e 4. A matriz A, linha, eu inverti, né, pessoal? Eu inverti. Observa que a primeira linha aqui é a segunda linha aqui. Não é isso? A primeira linha gerou a segunda linha. Eu só troquei. Não é isso? Eu troquei aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui o pincel. E a segunda linha aqui é a primeira linha dessa matriz. Então, quando você faz uma troca de linhas ou coluna, o que vai acontecer com o determinante? Se eu calcular o determinante dessa matriz, deu 30. Eu mudei a linha com coluna. Se eu calcular o determinante dessa matriz que eu mudei as linhas ou coluna, ele vai ser 30, porém com sinal trocado. Então, vai dar menos 30. Então, toda vez que você mudar a posição de uma linha ou coluna, né, de uma matriz, o determinante ele troca de sinal. Ele fica o mesmo número, mas com o sinal oposto. Tá bom? Essa é a terceira propriedade. A quarta propriedade diz o seguinte, pessoal, que é o famoso teorema de Binet. O determinante do produto AB é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Então, por exemplo, o que ele quer dizer aqui? Ó? Tem a matriz A e a matriz B. O determinante da matriz A é 5. O determinante dessa matriz B também é 5. Certo? Agora é o seguinte, vamos fazer assim. Ó, vamos pegar a matriz A e multiplicar por B. Peguei essa matriz A, multipliquei por B. Linha por coluna, linha por coluna. Você já tem essa ideia. Quando eu multipliquei A com B, gerou essa matriz. Agora calcula esse determinante. Se eu calcular o determinante do produto dessas duas matrizes, vai dar 25. O que a gente pode concluir aqui? A gente pode concluir o quê? Que o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Não é isso? Então, quem é o determinante de A vezes B? 25. Quem é o determinante de A? 5. Quem é o determinante de B? 5. 5 vezes 5? 25. Então, esse é o teorema de Binet, onde o determinante do produto de A vezes B é igual ao determinante de A multiplicado pelo determinante de B. Ok? Tem duas matrizes, A e B, calculo o determinante de uma e calculo o determinante da outra. Agora eu vou pegar essa matriz A, multiplicar com a matriz B. Calculo o determinante desse resultado. Vai gerar o quê? O produto do determinante da primeira matriz com a segunda matriz. Tá bom? A quinta propriedade diz o seguinte. Observa aqui que na diagonal principal, quando eu tenho um número abaixo ou acima forem zero, para eu calcular o determinante aqui, eu nem preciso fazer cálculo. Basta eu multiplicar a diagonal principal. 2 vezes 5, 10. Então, se eu tenho zero abaixo ou acima da diagonal principal, o produto, o determinante é o produto dos números da diagonal principal. Então, observa o seguinte aqui, ó. Observa que eu tenho a diagonal principal e os elementos que estão acima da diagonal principal é zero. Então, para eu calcular o determinante, eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal. 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 3 é 24. Bem fácil, né? Tranquilo? Agora, pessoal, quando eu tenho uma diagonal secundária, onde os elementos abaixo ou acima da diagonal secundária é zero,
o meu determinante ele vai ser, de novo, o produto desses números, porém multiplicado por esse fator. Na diagonal secundária, muda essa informação. Vai ser o produto da diagonal secundária multiplicado por esse fator. Mas quem é o N, pessoal? Essa matriz é quanto? 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Então vai ser 3 menos 1 sobre 2. Multiplicando aqui vai dar 6. 3 menos 1, 2. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3, né? É isso? Então, toda base elevada a um expoente ímpar é a própria base. Então, nesse caso aqui, 6 vezes menos 1 é menos 6. Então, o determinante dessa matriz aqui é menos 6. Na diagonal principal, multiplica os elementos da diagonal principal. Se for na diagonal secundária, multiplica, mas não se esqueçam de multiplicar o resultado por esse fator, onde N representa a ordem da matriz. Ok? Turma, essas propriedades determinantes é de grande importância, você tem que ter essa ideia. Olhou o determinante, já consegue resolver, né, sem fazer aqueles cálculos todo para encontrar o determinante. Então, essas propriedades te ajudam? Sim, vai facilitar para vocês nos cálculos lá na frente. Ok? Essa foi a aula 6 sobre propriedades dos determinantes. Eu espero que vocês tenham entendido que são as principais propriedades. E estudem, pratiquem, que só assim eu vou assimilar o conteúdo melhor. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.